O deputado federal Eduardo Bolsonaro alertou seu pai, Jair Bolsonaro, em julho, que os Estados Unidos retirariam o apoio à família se uma anistia light para os envolvidos na suposta tentativa de golpe de 2022 fosse aprovada no Congresso brasileiro. A informação consta em relatório da Polícia Federal, que pediu indiciamento de ambos por coação. Eduardo argumentou que a aprovação de um projeto de lei sem anistia ampla faria os Estados Unidos recuarem em sua pressão sobre autoridades brasileiras, o que, segundo ele, se concretizou após a aprovação do PL da dosimetria na Câmara. Ele mencionou que a última ajuda americana teria sido um post de Donald Trump criticando o STF e que, sem o amparo dos Estados Unidos, o ex-presidente estaria condenado. A aprovação do PL da dosimetria na Câmara, que reduz penas para condenados pela suposta trama de golpe de Estado, foi seguida pelo anúncio do governo Trump de retirar Alexandre de Moraes e sua esposa da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. De volta com você aqui no telão, Berenice Leite. Então, Daniel, de fato isso aconteceu, na semana passada, tanto a votação da dosimetria não foi uma anistia, talvez a Casa Branca não saiba disso, mas é como dizem, isso não é problema deles, é problema do Brasil e os Estados Unidos. O presidente norte-americano sabe que as sanções aplicadas, não talvez a Magnitsky, mas as sanções econômicas, de alguma forma também refletiram na economia e inflacionaram lá os Estados Unidos. E tivemos, dentro desse contexto também, outras pessoas atuando, empresários, tem a questão do Joesley Batista, que esteve lá. Sabemos que boa parte do setor bovino abastece os Estados Unidos, quase 80%. Temos também a influência de alguns bancos, que fizeram reuniões importantes lá com empresários nos Estados Unidos. Isso chegou até a interlocução do presidente Donald Trump. E o deputado Eduardo Bolsonaro, nesse contexto, precisamos lembrar aqui, e ontem também estava conversando com o deputado José Medeiros, que é da base aliada da oposição, e ele estava dizendo o seguinte, que Eduardo Bolsonaro, ele estava lá nos Estados Unidos sem nenhum tipo de financiamento, até mesmo para realizar reuniões com o empresariado, para fortalecer ali a sua luta nessa questão que envolve a perseguição política aqui no nosso país. Ele se viu com todas as suas contas bloqueadas. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, quando mandou ali ajuda para o seu filho, para a sua família, se manter nos Estados Unidos, acabou entrando dentro daquele inquérito de coação no curso do processo. Então, tudo isso inviabiliza a negociação. Alguns pontos ele levantou muito bem, o deputado Eduardo Bolsonaro, na sua carta aberta, divulgada ainda na sexta-feira, e ele fala também sobre a influência do PL da dosimetria, que não contemplou a anistia, mas que, de alguma forma, talvez ainda não nesse momento, não seja uma proposta que vai beneficiar os presos do 8 de janeiro e condenados de forma imediata, mas lá na frente pode sim trazer ali essa redução de penas. O fato é que isso acabou enfraquecendo os argumentos que o deputado trouxe para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As sanções foram retiradas e tem um ponto também que eu achei muito estranho durante essa sanção da Magnitsky, Daniel, e que muita gente duvidava, inclusive, que ela estava valendo aqui no Brasil, porque o próprio site da Viviane Barsi, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a ficar fora do ar ali por menos de algumas horas, nem chegou a 24 horas ficar fora do ar. E esses sites, a gente sabe que eles têm ali os hospedeiros, que geralmente são esses hospedeiros que hospedam sites, enfim, em geral, esses hospedeiros são de outros países, E o site dela voltou ao ar, como eu disse, em menos de 24 horas e estava funcionando até então. Então, assim, a vida do ministro Alexandre de Moraes parece que estava seguindo normalmente, essa era a impressão que passava. Ou ele buscou subterfúgios para, de alguma forma, ali continuar fazendo suas transações financeiras. Então, nesse momento, existe também uma avaliação de até onde essas sanções estavam ali pressionando o ministro Alexandre de Moraes. O saldo acabou sendo negativo e, infelizmente, isso acabou custando, e vai custar, na verdade,
o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que ainda que o Congresso, né, mantenha ali o mandato dele, a gente já acabou de ver o exemplo ali muito recente da deputada Carla Zambelli, e acredito que os parlamentares nem deveriam perder tempo, né? Infelizmente, essa é a realidade de ficarem analisando o mandato de deputados e senadores, porque o ministro Alexandre de Moraes já deixou bem claro que quem dá a última palavra é ele. Então, assim, ou o parlamento reage nesse sentido e retoma suas prerrogativas, ou o ministro Alexandre de Moraes, o Poder Judiciário, vai avançar cada vez mais, vai escalar como vem escalando desde esses últimos 4 anos, pelo menos, viu, Daniel?